Fala galera, Chapéu de Pele aqui e eu sou o Derek. E hoje nós temos um microfone, nós temos condições técnicas para fazer o melhor review possível, porque o capítulo foi bom demais. Teve plot twist, teve revelação, teve reencontros e muito mais coisa legal que certamente a gente vai cobrir nesse maravilhoso review, nesse lindo sabadão brasileiro. Então, vem com a vinheta. Mas antes de tudo, por que você não checa a nossa parceira One Piece X? Checa também nosso link na descrição, nosso Discord, que a gente aparece lá volta e meia, nosso Facebook, tanto na página quanto no grupo. E vamos direto pro review. A gente tem essa bela capa, né, que é a Hancock alimentando um macaquinho ali com um chapéu de palha e tal, como se fosse um Luffy. E eu vou aproveitar, deixe um parabéns aí, amanhã é aniversário da minha Hancock, a Pamela. Não, mãe, pelo amor de Deus. E no final das contas ele realmente não é bom. Você é a verdadeira roteirista do Cara, eu sou muito boa, né, cara? Mas vai, continua. Então mandem aí um parabéns legal pra ela nos comentários. E a gente volta pro hype absoluto, que foi o fim do último capítulo, né? Sanji, Zoro, né? Ou deveria eu dizer Zorojuro e Sangoro se reencontrando ali. A pose que eles fizeram foi foda, me deu uma nostalgia muito boa. Porque, sabe, início de One Piece era muito legal pensar que eram só dois caras, mas eles eram surrealmente fortes, assim, eles tinham essa rivalidade. Mas quando eles estavam na parada, você podia garantir que a situação estava sob controle, né? Pelo menos na questão da porrada. É legal porque o Oda trabalha muito bem a personalidade deles nesse curto encontro. A gente vê, por exemplo, uma hora que o Zoro, ele foi se emputecendo no último capítulo com a situação, com o discurso do Yasui, com a situação das Smiles e como vive o povo de Ebisu e ele lembrando o flashback e tal. Então ele estava emocionalmente muito afetado por essa situação e muito puto, né? Claramente muito puto. Dá pra ver às vezes ali, parecia um Vegeta. Então ele meio que taca o Otoko no colo do Sanji e fala: resolve aí, filho, que eu vou, cair na porrada. E isso eu acho que representou muito bem a situação, porque o Sanji, ele teve uma relação com o Otoko, mesmo mais curta, assim, mas ele tá com a cabeça fria. Ele tá tentando pensar mais racionalmente na situação. E ele talvez não pense que matar ali o Orochi seja o melhor dos mundos pra rebelião, especificamente. O Sanji tá tentando mais pensar estrategicamente, taticamente. Por isso que diversas vezes no capítulo ele fala: peraí, seu idiota, caralho, calma aí. Até chegar o Drake, né? Mas, gente, vamos devagar, vamos devagar. Eu quero comentar também que o Oda foi muito detalhista, né? Ele bota a Otoko ali fazendo papai, enquanto ela ri e chora ao mesmo tempo. O que é bem tocante, né? Se você pensar, o povo fugindo, tem um cara ali sorrindo com o maior sorrisão, mas claramente desesperado, né? É até bizarro ver isso, o cara sorrindo e desesperado. Mas o Oda fez questão de incluir. Então, essa questão das Smiles, dos Gifters, dos Pleasures, como eu expliquei um pouco mais detalhadamente no review 933, e o Lip deu uma aprofundada boa no último review também, tá muito explícita na nossa cara agora. Tá muito óbvio, tá muito triste por trás desse sorriso. E as coisas certamente vão piorar conforme passa o capítulo. E aí, conforme brota na mente do Zoro as palavras do Lord Yasuo, eu imagino que ele botou na sua mente toda a perspectiva da dor e do sofrimento que é você viver numa situação tão miserável assim e ser roubado da sua própria expressão de tristeza, sua própria expressão de sentimento, você ser obrigado a sorrir, a ser feliz. Então, engraçado, né? Porque há muito tempo atrás eu tava pensando, tipo, será que é verdade isso, que as pessoas, às vezes, mais pobres podem ser mais felizes e tal? E aí eu fui dar uma pesquisa nos países mais felizes do mundo, e os maiores índices de felicidade, e prazer, e otimismo, e sentimentos e tal legais. E, quem diria, os países com maior IDH, os países mais bem economicamente, são os países mais felizes. Isso era óbvio, mas aí essa fantasia que a gente vive que o brasileiro é pobre, mas é feliz, meio que entrou na minha cabeça. Eu achei que talvez isso fosse possível, mas não, é estatisticamente desprovado isso. Mesmo que tenham países muito pobres, desproporcionalmente felizes, isso não é verdade. Falando de um modo mais generalista, eu vou botar uma tabela dos países mais felizes em algum lugar aqui. Então, você ser roubado da sua expressão de sentimento e dor é uma dor em si só, fora você já ser massacrado e tal. E isso fica claro quando o Orochi foge, assim, um pouco mais pra frente no capítulo, ele fala: matem todos da rebelião. Então ele tá deixando bem claro que as pessoas não significam nada pra ele. O Oda faz questão de, a cada virada, a cada curva, deixar isso bem óbvio, né? A gente sabe que é um mangá infantil, mas é importante saber, porque isso é, muitas vezes, a realidade do mundo, infelizmente. Então o Zoro vai 720, pau no roll. Não vou fazer de uma maneira mais cringe do que essa, mas eu fiz já. E aí ele lança, né, o ataque. A gente lembra que pré-time skip era 72 pound roll e ele aumentou 10 vezes a potência.
E o Kyoshiro aparece. E aí ele manda uma mensagem no MSN pro Zoro assim, ó. Ei, Zorão, você gosta de vôlei? E aí o Zoro fala, gosto. E aí o Kyoshiro fala, então segura esse bloco. E aí, cara, com uma espada só, bloqueia um 720 pound roll do Zorão motivado. Do Zorão puto. Isso foi realmente muito impressionante. O Kyoshiro é gigante, cara. Vocês viram o tamanho dele? Eu acho que ele é quase o tamanho do Kinemon, é quase 3 metros de altura. Não sei se já confirmou a altura oficial dele. Mas naquela pequena esgrimada que ele dá ali com o Zoro, assim, dá um... E ali muito rápido tudo, né? O Oda desenha os flashzinhos de um lado no outro, um lado no outro. O Zoro tá como? Na técnica de 2 espadas, ele ó, play. E o Kyoshiro só como? Ei. E o Zoro só, play. E o Kyoshiro só, ei. E aí isso é uma pequena medida da potência, da capacidade do Kyoshiro. Um espadachim certamente foda, talvez um dos mais fodas de Wano. A gente também vê o Drake na forma Full Alossauro ali, tentando pegar o Sanji ainda tá com o Otoko no colo, e o Sanji, usa aquela observação dele, escapa, e ele dá um chute no nariz do Drake, ou pelo menos só se apoia pra escapar, alguma coisa assim, e a perna dele ali tá suspeitamente preta. Será que é o haki do armamento do Sanji, ou será que é só um traço mais escuro do Oda? Comenta aí o que você acha disso. E aí são cenas muito legais essa, né? Tá lá o Sanji, Nami, Robin, Shinobu, que tá louca pra recuperar o corpo do Yasui, o Sop também tá. O Zoro tem uma sincronia muito boa com o Frank, porque quando ele parte pra cima, ele fala, defende aí, meu filho. E aí o Frank aparece assim, ó, ei, gigante. E nossa, que quadro foda, hein? Com o olho vermelho ali de Exterminador do Futuro do Frank. E ele, segura todos os tiros, porque ele é todo de metal, né? No momento ele meio homem de aço. Badum. É muito foda. Ver os Chapéus de Palha interagindo juntos na luta, assim, é muito especial, muito legal, porque é como se eles fossem um time tão bem organizado, com tanta sincronia, se conhecem tão bem, que eles trabalham juntos por música, eles se conhecem, eles se entendem, eles sabem as forças e as fraquezas de cada um, e eles fazem sempre o melhor com isso. Então as forças do Orochi realmente não tinham chance contra a tripulação do Chapéu de Palha. E aí no meio do ei, o Zoro fala, sai da minha frente! E aí o Kyoshiro fala, não, por quê? Não, eu sou o cachorrinho do Orochi. E aí eu vi aquilo ali, tem traduções diferentes, mas é sempre tipo assim, cão de guarda, parada, mas eu senti um toque de ironia ali, sabe? Ele se diminuindo perante o Orochi, como se fosse a questão do papel dele como ali o guarda-costas pessoal, mas ele ironizando, se botando tão pequeno que é como se na verdade ele fosse muito maior que o Orochi e tivesse a liberdade de fazer isso. Ele sabe que o Orochi é um merda comparado a ele, e aí ele ironiza a posição dele de guarda-costas, né, que perante a sua capacidade é um papel muito diminuto, e fala, eu sou o cachorrinho, eu sou o cão de guarda do Orochi. Então, belíssimas palavras do Kyoshiro, elas dizem muito mais do que a literalidade da frase, e é muito importante você ler esse subcontexto, que é o que eu interpretei, pelo menos. Diz aí se você interpretou igual ou se você realmente acha que ele literalmente se trata como um cachorrinho, o que eu acho que o Oda mostrou que não. E a gente passa lá pra prisão de Udon, e aí a gente vê o Luffy torcendo pelo Zoro, falando, não, faz isso, faz aquilo. E a Catarina, no grupo do WhatsApp, muito bem lembrou que isso já aconteceu em Dressrosa, só que era o Zoro torcendo pro Luffy no torneio pela Mera Mera. Então um callback muito legal que o Oda fez, ele certamente deve ter feito de propósito. A amizade ali do Zoro e do Luffy, mesmo que não juntos ali, entre telas. Muito bom. E aí, anunciam para o Queen que capturaram 2 prisioneiros. E aí chega Kid e Kamazou, né, o assassino de Wano, acorrentados, o Kamazou rindo muito, E a gente lembra que o Kamazou tomou um pau do Zoro, né? Apesar de dar um dano bom nele ali, acertou ele com aquela foice. Mas, aparentemente, eles foram facilmente capturados. O guarda comenta que eles foram lá e atiraram com as balas de Karosek, o Kid mal resistiu. E ele tava tentando fugir com o Kamazou, que ele fugiu sozinho, inclusive, né? Isso não é muito bem explicado, porque parece que é muito difícil fugir de Udon. Mas ele fugiu. Então tem essas lacunas. Mas a parte importante na história é revelado que o Kamazou, na verdade, é o Killer. O Kamazou é o Killer. Caralho, quando eu li isso, eu fiquei de boca aberta. Eu fiquei boquiaberto. Eu tava e eu não sou esse tipo de pessoa que, tipo,
ler o mangá tipo, mas eu fiquei boquiaberto, eu fiquei assim, caralho, porque é uma revelação muito surpreendente e faz sentido completo, né? O Kid foi capturado pelo Kaido, a gente lembra no capítulo 795, aquele fatídico capítulo, né? Que o Kaido aparece perante Apu, Hawkins e Kid. E aí o Kid parece que é usado de exemplo, né? Uma motivação para o Apu e o Hawkins se prostrarem perante o Kaido. Ou até pior, talvez eles tenham feito isso antes do Kid tomar uma surra, né? Muito sabiamente, inclusive. E agora a gente tá vendo as consequências que não só o Kid sofreu sendo preso, mas a tripulação dele sofreu também de uma maneira muito pior, talvez para fazer o Kid sofrer de verdade. Então, pegaram o Killer, usaram o Smile no Killer, deu errado, então ele agora tá rindo que nem um idiota. Desculpa, não que nem um idiota, mas contra a vontade dele, eu não tô conseguindo parar de rir. E quebraram a máscara dele, ele não tem mais a máscara, tem a cara lá enfaixada e tal, talvez ele sofreu uma tortura muito pior que isso, sabe? Talvez tenham sido queimados, surrados, espancados. E o Killer meio que perdeu a personalidade dele, não só no sentido do sofrimento, mas também quem ele é. O Kid fala que não reconhece ele. Ele conta um flashbackzinho, uma história, falando sobre como ele odiava a risada dele. E ele era muito impiedoso com quem ria da risada dele. Até que chegou um momento que ele esconde a cara dele e para de rir completamente. Essa é a pessoa que era o Killer. E aí, ser obrigado a rir dessa maneira, o Kid ser obrigado a ouvir a risada do Killer, não porque ele não gosta da risada do Killer, mas porque ele sabe que o Killer odeia aquela risada e que é contra tudo que representa a própria personalidade do Killer, quem ele escolheu ser o caminho dele, deve ser uma tortura psicológica sensacional. É terrível pro... Sensacional, parece que eu gostei. É sensacional a escrita, o roteiro. Mas terrível pro Kid como capitão e melhor amigo. Eles são amigos de infância. O Oda já escreveu isso no SBS. Fazer com esses requintes de crueldade essa situação foi uma jogada de mestre do Oda pra mim. A revelação, os detalhes, usar a foice. E é uma tortura psicológica que levou o Killer a ser leal ao Orochi. Se você for lembrar, na luta contra o Zoro, ele fala algo de tipo... como você vai falar isso pro nosso mestre Orochi? Uma parada assim no meio da luta. E isso é uma situação bizarra de triste. Muito tensa. Eles estão numa situação terrível. Eles começam a ser torturados, né? O Queen começa a dar uma gastada lá e fala: e aí, Luffy, tu não tá a fim de libertar eles? Pô, vamos fazer o seguinte então. Quando você sai do ringue, a gente sabe que o seu colar de pescoço vai fechar em você e te matar. Então, no momento que vocês dois morrerem, você e o Ryo, no caso, eu liberto eles. Eu levanto eles ali do afogamento. E aí o Kamazou e o Kid estão afogando, né? E o Luffy fica revoltado, fala: então vem você pro ringue, seu merda. E tenta dar um soco no Queen. E o Queen tá zoando muito, ele tá fazendo a dancinha dele, fazendo ali um dab, fazendo ali um ei, essas coisas que branco nunca deve fazer. E aí quando o Luffy dá meio que um Jetto Pistol ali, bem casual, o Queen, pum, dá um tapa, o Luffy chega a dar uma cambalhota e ele fala muito sério: quem tu pensa que eu sou, garoto? E aí ele começa a ficar puto de verdade. Ele fala: olha só, vocês todos vão morrer aqui nessa merda, vai tomar no cu, foda-se, rapaz. Tu acha que isso aqui é brincadeirinha? E pensando bem, realmente talvez o Luffy ganhasse no mano a mano do Queen, na moral. Eu tenho minhas dúvidas, porque a luta contra o Katakuri foi muito especial, muito marcante e muito tensa. E o Luffy tá enfraquecido, né? Diferente de uma fome, ele tá ali meio que sofrendo na prisão, apesar de que ele comeu bem, então deve ter corrido assim, mas tá com o Kairosai, que teoricamente drena suas forças. Mas seria realmente um mundo interessante, que provavelmente não vai acontecer, porque é uma impossible situation ali. Se o Luffy sai, ele morre. Se o Luffy fica, o Kid morre. E o Luffy não quer que o Kid morra. E ele fala aquela frase, né, linda, que ele diz: eu vou decidir quando e onde eu vou morrer. Óbvio, gente. É óbvio que isso é um foreshadow pro futuro. O Luffy vai decidir quando e onde ele vai morrer. Vai chegar uma hora no fim da obra, ele já achou One Piece, então ele não achou One Piece, então ele tá morrendo, ele fala: eu quero morrer aqui. Eu tô morrendo, meu tempo acabou, falta só 10 dias de vida, pum, quero morrer aqui. E eu espero que seja no colo da Hancock. Não, espero que seja navegando, livre, na vida dele. Onde ele quiser, onde ele achar que for melhor. Isso que é legal, porque se o Luffy quer ser o homem mais livre do mundo, né, que é o rei dos piratas pra ele, como que o homem mais livre do mundo não vai decidir onde ele vai morrer especificamente? O Roger decidiu. Ele fez questão de se entregar justamente para ter o palco, a execução e ter a atenção de todo mundo,
E aí declarar a grande era dos piratas, declarar o meu tesouro tá lá fora, vá procurar, Sagasei! Muito irado. E eu imagino que o Luffy vai querer fazer uma coisa do gênero, né? Onde ele quiser morrer, o que ele quiser fazer, ele vai fazer. E aí, pro último quadrinho, quem chegou? Le Big Mom. Chegou putaça, morrendo de fome. Eu quero ver a Big Mom, tipo assim, força da natureza, destruindo tudo no caminho dela, matando todo mundo, foda-se, com o chopperzinho só dando uns conselhos ali no ouvidinho dela, e aí libertando o Luffy, porque eu quero muito que comece logo esse arco da rebelião mesmo. Eu quero que liberte também os prisioneiros que estão no subsolo, que são a galera que foram os presos políticos da guerra de 20 anos atrás, que deve ter uma galera forte lá também, tal qual a tripulação do Bug. E é isso. Esse foi o review. Comenta aí o que você achou. Tentei dar uma melhorada na situação. Deixe seu like, se inscreve no canal, checa os vídeos que vão passar aqui no final. E é isso aí, galera. Valeu!